Olá, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos, quem vai assistir depois no conforto do seu horário. É um prazer ter vocês aqui, Sandra, pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Bem-vinda, deixa eu ver, a Natiele já participou, e as outras eu já conheço, mas é um prazer ter vocês aqui. E ainda mais hoje, que nós vamos falar um tema bem apaixonante. Deixa eu... Está aparecendo para vocês aqui a tela que eu estou compartilhando? Sim, ótimo. Hoje nós vamos falar, para mim, falar sobre cérebro é apaixonante, né? Eu sou apaixonada. E hoje a gente traz a neurociência, né, nesse movimento do cérebro em transformação. E a live de hoje, a aula de hoje, ela nasceu assim, ó. Eu atendendo uma aluna no meu consultório, ela me fazendo algumas perguntas, e ela fez basicamente essas 3 perguntas que eu trago para vocês hoje. Por que o cérebro repete padrões familiares? Mesmo que a gente entendeu, o nosso racional sabe, né, o que fazer, mas a gente não faz. Por que acontece isso? Por que o cérebro escolhe o amor errado? E quais são, na verdade, a pergunta dela foi, o que eu preciso fazer para ser próspera? E próspera não só em dinheiro, porque prosperidade não é só o dinheiro, prosperidade, você tem que ser próspera em todos os pilares. Prosperidade no amor, prosperidade na saúde, prosperidade no trabalho, prosperidade na carreira, prosperidade no dinheiro, prosperidade na relação que você tem com as pessoas. Então, são vários pilares. E aí, o que acontece, né, que a gente não consegue? Então, basicamente, o nosso encontro hoje vem respondendo essas 3 perguntas principais que deu origem a essa aula. Eu quero perguntar para vocês o seguinte: às vezes, como eu disse, o cérebro já entendeu, racionalmente nós já entendemos. Só que o nosso corpo ainda teme. Já aconteceu esse fato com vocês? De vocês saberem o que vocês têm que fazer para mudar um padrão e não vai? Parece que vocês estão congelados, estão estacionados? Sim ou não? Sim ou não? Já aconteceu muito comigo, e de vez em quando eu me pego, ótimo, com a maioria. Eu acredito que a gente vive isso, né? Nós queremos ir. Nós sabemos que é preciso mudar. Só que tem algo que parece que está aqui, ó, que está nos puxando de volta. E esse puxar de volta, estar aqui, pregado no passado, sentindo uma força aqui no passado, não é fraqueza. É neurobiologia. É o cérebro tentando nos proteger com aquele mapa antigo da nossa sobrevivência, porque estar aqui, nós já sabemos o que é, nós já sabemos o preço que a gente paga de estar aqui. Como é que eu venho para cá enfrentar o novo e se não der certo? Porque aqui eu posso ficar no triângulo dramático, onde eu vou ser vítima, eu vou acusar, na busca fico esperando um salvador. Ok, aqui eu jogo a culpa no outro, mas aqui não. Aqui é eu. E muitas vezes nos amedronta. Por isso é mais fácil voltarmos para a sobrevivência. Mas independente disso, o cérebro, o nosso cérebro, tem 2 grandes forças principais, que é aqui, o nosso córtex pré-frontal, onde a gente organiza, planeja, sonha, cria. Mas nós temos uma amiguinha que fica bem lá no meio do cérebro, bem pequenininha, chamada amígdala cerebral. E é ela que protege, é ela que vigia e é ela que reage. Então, vocês decidem mudar, vocês já estão sabendo que tem que mudar, estão presos aqui, querem parar de repetir padrão de comportamento e ir para frente. O córtex lidera, opa, vamos embora, é para fazer isso, então vamos. Mas aí, de repente, esse corpo começa a sentir peso,
começa a sentir medo. Vocês querem muito. Não tem um motivo de segurar vocês aqui. Por quê? Porque a amígdala cerebral assume. E quando a amígdala assume, o nosso córtex, por mais que ele seja muito grande, né, ele pega quase toda aqui a região do nosso cérebro, até a metade, ele acaba se submetendo à amígdala. Então, ele vai deixando de se ativar. É assim que o cérebro vai repetindo o conhecido. Mesmo quando você jura que você já entendeu tudo, que você sabe todos os passos para você ir para frente, mas não vai. E aí eu pergunto para vocês, segunda pergunta para vocês refletirem. E se o cérebro, se o seu cérebro não estivesse te sabotando, mas apenas tentando te manter seguro, como fica? Está fazendo sentido para vocês? Por que a gente não vem com facilidade? E eu quero mostrar para vocês nessa aula de hoje como o seu cérebro pode aprender a sentir-se seguro dentro desse novo, dessa maravilha. E como esse novo, essa saída daqui e vinda para cá, transforma não só a nossa mente, mas transforma também, e principalmente, o nosso destino. Então, imagine o cérebro de vocês como uma casa antiga. Uma casa linda, maravilhosa, mas ela é antiga. Você troca móveis, você pinta as paredes, você muda a decoração. Só tem um fato: o encanamento emocional, se ele for o mesmo, a água das memórias vai continuar passando pelos mesmos canos. E é por isso que, mesmo sabendo que a gente tem que fazer o que você deve fazer, você volta. Volta para o ponto da zona de conforto. Volta para o ponto onde você estava. Cientificamente, nós temos uma visão integrativa, onde a gente entende que o cérebro emocional, que é a amígdala cerebral, aprende antes da razão. Antes da razão. A razão está na onde? Aqui no nosso córtex pré-frontal. O nosso cérebro armazena experiências emocionais no sistema límbico. A amígdala, então, registra essas sensações de medo, de rejeição e de abandono. E aí essas sensações, elas vão se tornando mapas de segurança para a gente. Quando a vida oferece algo novo para vocês, um amor, uma oportunidade, um sucesso, o cérebro compara com o arquivo antigo. E se esse novo não se parece com o passado, ele vai interpretar como ameaça, porque é novo, ele desconhece, é totalmente diferente. Então, a neurocognição sistêmica, que é a linha do meu trabalho, ela vai dizer o seguinte, ela vai muito além. Ela vai integrar esses dois mundos. Ela não ensina o cérebro apenas a pensar. Ela ensina o cérebro a sentir diferente. E essa é a gota d'água. Nós vamos aprender, é necessário para a gente sair de onde nós estamos, a ensinar o nosso cérebro a sentir. Quando a gente está na ferramenta da constelação, a constelação nos mostra muito, é muito evidente enxergar na constelação um amor que foi interrompido, ou vamos dizer, um processo de fidelidade invisível. E a neurociência, ela nos mostra que isso acontece também aqui no cérebro. Ele é fiel, o nosso cérebro é fiel ao que ele conhece. Ele é leal, ele também tem a sua fidelidade, mesmo que doa em mim, que doa em você. E você não repete porque você quer sofrer. Ninguém quer sofrer. Se eu fizer uma pergunta aqui, quem gostaria de sofrer? Vocês vão esconder as duas mãos, ninguém quer sofrer. E ninguém repete porque quer curar, porque quer sofrer. A gente acaba repetindo exatamente porque a gente quer curar. Nós não repetimos porque queremos sofrer, nós repetimos porque queremos curar.
Novamente. E a neurocognição sistêmica vem nos ensinar a como curar o nosso cérebro desse sistema emocional que não soube traduzir essa nova escolha, esse novo caminho. Quantas vezes você pensou, eu nunca mais vou fazer isso? Eu nunca mais vou fazer desse jeito. E aí passou e fez de novo. Só eu? Acredito que não, né? Muita gente. Quantas vezes, nossa, eu não vou fazer isso, mas de jeito nenhum, gente. Ah, parece que a gente esquece mais rápido quando a gente não quer, né? E o ponto de partida mesmo é a gente unir a nossa alma, também, né, Fabiana? E o ponto de partida é a gente unir a nossa alma e a ciência. Porque o nosso cérebro já entendeu, mas o nosso corpo tem medo ainda. E daqui para frente, quando vocês tomarem uma decisão e recuar, não ir, repetir, vocês vão entender. Guardem isso no coração. O cérebro de vocês já entendeu, mas o corpo tem medo. E aquela sensação de saber o que precisa mudar, mas algo dentro de você te paralisa, você entra numa sabotagem, e aí você volta para o mesmo lugar. E não é falta de força de vontade. É o nosso sistema nervoso tentando nos proteger de algo que ele ainda acredita que é perigoso, que é diferente, ele não conhece esse diferente. E é exatamente nesse ponto, entre o que a mente sabe e o que o corpo ainda não conseguiu sentir como seguro, que a neurocognição sistêmica vem unir essas descobertas da neurociência moderna, dos campos da epigenética e dos fundamentos da psicologia sistêmica, principalmente todo esse conhecimento que o nosso mestre Bert Hellinger nos deixou. Então, temos ainda a neuropsicologia afetiva, que eu amo, e a psicologia pré-perinatal. Por quê? Porque tudo isso que eu falei para vocês traz a integração hemisférica, que vai mostrar como que emoção e razão não são inimigas, são duas dançarinas que precisam reaprender a se mover no mesmo ritmo. E dentro do cérebro de cada um de vocês tem uma conversa silenciosa. E essa conversa está acontecendo agora, por exemplo. E acontece a cada segundo, a cada respiração de vocês, aonde quer que vocês estejam. De um lado é o córtex pré-frontal, que é o centro das decisões, da consciência, da visão de futuro. E do outro, aquela coisinha chamada amígdala cerebral. A amígdala cerebral é a guardiã das memórias emocionais. E até 7 anos fica tudo ali, porque o nosso hipocampo não está maduro. Então, tudo que a gente vive, desde a pré-concepção até por volta dos 6, 7 anos, está nessa coisinha chamada amígdala cerebral. Então, ela guarda, ela é uma guardiã mesmo das nossas memórias emocionais e do nosso instinto de sobrevivência. E acontece o seguinte, você decide mudar, seja de relacionamento, seja de comportamento, seja de padrão financeiro ou emocional, seja de trabalho, de carreira. E aqui o teu córtex faz um monte de plano. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, papapá. De repente, parece que começa a surgir aqui dentro um medo. Ai, meu Deus, e se não der certo? E se eu perder aqui? Aqui eu tenho esperança. Parece que eu estou sentindo rejeição, abandono. Ai, tá me dando uma dor. A amígdala cerebral está assumindo o comando. E a amígdala cerebral, ela não pensa, ela reage. Ela busca referências familiares, porque o que é familiar é interpretado como seguro, mesmo que doa em nós. E é por isso que nós vamos repetindo por muitas vezes o mesmo comportamento. Nós atraímos os mesmos tipos de pessoas, nós atraímos as mesmas histórias, os mesmos chefes, os mesmos desafios, até que o nosso sistema nervoso aprenda uma nova rota para ele seguir, mas uma rota que ele se sinta seguro. E é por isso que a neurocognição sistêmica hoje ela é revolucionária, porque ela vem ensinar o cérebro a sentir-se seguro dentro do novo.
Ela traz uma desprogramação da dor como parâmetro de amor. E ela nos ensina também a reconfigurar o sistema límbico para que o afeto, o pertencimento e a prosperidade sejam reconhecidos como possíveis. Todos nós nascemos para ser felizes, e não é pela dor. Entendam que o cérebro é fiel à dor que ele conhece. E hoje nós temos muitas pesquisas em neurociência afetiva que nos mostram que as conexões emocionais que foram criadas lá nos primeiros anos de vida, desde o período pré-concepção, 3 meses antes da mamãe engravidar de vocês, já definiam os padrões automáticos das nossas reações como adulto hoje. E essas reações vão se repetindo na nossa vida hoje como adulto. Desde a pré-concepção, a gestação, o cérebro do bebê já vai aprendendo com o corpo da mãe o que é amor, o que é medo, o que é escassez, o que é acolhimento. E cada batimento cardíaco da mamãe, cada descarga de cortisol através das emoções que ela ia sentindo, cada gota de ocitocina ia formando e formou trilhas sinápticas que vão definindo e definiram o modo como nós nos sentimos e até como nós sentimos que pertencemos ou não, ou somos excluídos do amor. E aí, mais tarde, na vida adulta, o nosso cérebro vai tentando corrigir o passado. Vai buscando pessoas diferentes, vai buscando situações que despertam sensações familiares, vai acreditando que agora sim, gente, agora eu consigo fazer diferente. Mas não teve reprogramação neural. E sem consciência sistêmica, o resultado é o mesmo. O cérebro repete o conhecido. E é aqui que a gente vai, de novo, na neurocognição sistêmica. Ela vai atuar nessa neuroplasticidade consciente, ativando essas novas redes neurais, porque é isso que nós temos que fazer. Aprender a ativar novas redes neurais através de experiências relacionais seguras, de constelações simbólicas, de exercícios que unem o corpo, a emoção e a cognição. A neuroplasticidade, o campo sistêmico, é uma integração do cérebro e do coração. E a neurociência já comprovou isso. Os nossos neurônios que disparam juntos, quando eles disparam juntos, eles se conectam juntos. Isso, então, significa que quando eu vou reviver um padrão com consciência, com presença amorosa, o nosso cérebro tem a chance de reconectar o circuito de forma diferente. Vamos lá. Quando um campo sistêmico é ativado, o nosso corpo emocional reconhece antigas memórias. Para quem é constelador, vê muito isso nas constelações. O nosso córtex pré-frontal é convidado a ressignificar essa narrativa. E esse convite, ele não se dá só no campo cognitivo, mas ele se dá também através da regulação autonômica do nosso sistema nervoso, da nossa respiração, da nossa observação compassiva. Aí sim eu vou criar sinapse de coerência entre o córtex, a amígdala e o coração. Através do nervo vago, o nervo vago começa aqui e pega todo aqui a nossa tronco encefálico, indo até o nosso intestino. Hoje tem muito estudo falando do intestino, que ele também é o segundo cérebro. Por quê? Porque o nervo vago que pega aqui vai até o nosso intestino. E aí sim, quando ele é ativado, quando chega em todos esses pontos do nosso cérebro, a gente vai conseguir ter essa ressignificação ou enxergar a situação de uma forma diferente. E aí eu vou criando essa sinapse de coerência entre córtex, amígdala, coração, o nervo vago, como eu falei, a própria frequência cardíaca, abrindo espaço para o que eu chamo de cura neuroafetiva. É ciência, é campo e é consciência em sinergia. É
É Bert Hellinger dialogando com Porges, Seigel, Damasio, Gabor Maté e tantos outros autores. É o amor sendo traduzido numa linguagem neurobiológica. E aí, eu me transformo? Sim. Qual é a transformação? Quando eu venho do meu racional, ela entra na experiência emocional. Ou seja, eu tenho essa coerência, essa integração do pensar e do sentir. E principalmente do agir juntos, três juntas, três forças. E essa verdadeira mudança não acontece quando você entende o problema. Quantas situações difíceis nós passamos e nós entendemos. Essa mudança só vai acontecer quando o teu corpo se sentir seguro, para não precisar mais repetir essa dor. E é isso que a neurocognição sistêmica vai ensinar. Como transformar conhecimento em experiência, insight em integração, dor em sabedoria neural. Você vai começar a perceber que o amor, e isso é muito importante, gente, porque a gente acha que amor é ausência de dor, não é. O amor não é ausência de dor. Não é. É a capacidade de permanecer presente mesmo diante de uma dor. Percebe que muda até a nossa consciência, o nosso conceito sobre amor? E o cérebro, antes prisioneiro desses velhos circuitos, começa a criar novas trilhas para a prosperidade, para o amor, para o prazer, para o propósito. É um reencontro mesmo entre teu cérebro e a tua alma. Ciência e campo, saber e sentir. Não dá para falar... se eu não entender toda essa dimensão dessa integração, não dá para falar que eu vou aprender a habitar em mim mesma com consciência, com leveza e com pertencimento. Eu só vou ter consciência, leveza e pertencimento estando no momento presente quando o meu cérebro se reorganiza. Quando o meu cérebro se reorganiza, o teu destino muda, o meu destino muda. E não é milagre, é coerência. Porque cura, o que é uma cura? Cura é quando o coração e o córtex aprendem a caminhar juntos. E a verdadeira liberdade não é entender o padrão, é reprogramar o corpo para sentir-se seguro sem ele. Olha que lindo isso! Guarda no coração de vocês. A verdadeira liberdade não é entender o padrão, mas é reprogramar o seu corpo para se sentir seguro sem ele. Porque o nosso cérebro repete padrões familiares, porque é seguro para ele. E ele vai repetir mesmo quando você jura para você que você já entendeu, que você sabe como fazer diferente. A mente racional entende, mas o sistema nervoso ainda se defende. A amígdala, a sentinela, né, o sentinela emocional, vai reagir antes do pensamento consciente. E o que você chama de repetição, na verdade, é um pedido de segurança não resolvido. Olha só, é importante reprogramar os circuitos do medo, da autoproteção, devolvendo ao seu cérebro a liberdade de escolher e não apenas de reagir. Meus queridos, nós não precisamos forçar mudanças. Nós precisamos ensinar o nosso cérebro a sentir-se seguro para mudar. Tá claro para vocês até aqui? Sim! Olha eu me achando. Opa, sim. Eu parei aqui um pouquinho, eu fechei, que eu quero aproveitar e tirar uma foto, senão eu estou vendo gente lindas aqui. Boa noite para quem entrou. Bel, depois eu entendi. Quando o coração e o córtex aprendem a conviver, ocorre a cura, é isso? Isso, tá, quando você tem a integração do sentir e do pensar. Sem emoção, sem emoção, seu cérebro não aprende. E nós estamos condicionados
a emoção da dor. Nós temos que trazer agora essa outra emoção, do prazer, da alegria, do pertencimento. Gente, todo mundo aqui, eu acredito que sabe sofrer, não sabe? Quem que sabe sofrer? Quem que sabe ter dúvidas? Quem que sabe se sabotar? Quem que sabe aqui, né? Nossa, não aconteceu. Eu tinha certeza que não aconteceu. Por quê? Porque, gente, sempre dá errado para mim. Agora, quando vem certo, o que a gente faz? Nossa, eu tô até com medo, gente, porque deu tudo tão certinho. Ai, será que vai dar certo? Será que eu não vou perder nada? Porque foi tão certinho. Olha só, quando a gente faz isso, e a gente faz isso, o que acontece? O teu cérebro entende o quê? Ela gosta de sofrer. Ela só se sente seguro na dor, no desafio, no sofrimento. O que ele faz? Ele traz a gente para o sofrimento de novo. Vocês estão entendendo que a gente não precisa de inimigo? Nós não precisamos. Será que eu vou morrer? Esses dias chegou, rapidinho, alguns primos meus veio para Mococa e foi visitar minha mãe. Minha mãe vai fazer 90 anos. Ela falou assim, nossa, será que vou morrer porque está todo mundo vindo me visitar? Se não vem, reclama. Reclamou, veio visitar, reclamou também. E a gente faz isso. Ó, rapidinho, quem puder, por favor, eu sei que a Vera falou que está com um probleminha lá, não vai conseguir, mas quem puder, liga a câmera para mim, por favor. Fátima, Dulce, Vitor, que bom te ver aqui de novo. Ó, vou contar até 3, tá? Quem puder, por favor. 1, 2, 3. Muito bem, muito obrigada para quem pôde. Eu estou assistindo a aula, mas eu estou com meus netos. Eu te perdoo. Estou boazinha. Estou assistindo, mas estou com meus netos. Fica tranquila. Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar. Tudo bem, Fátima. O importante é que vocês estão aqui comigo, para que eu possa dividir esse conhecimento. Opa! Peraí, vamos vir para cá, que eu acho que eu passei demais. Peraí, que agora eu perdi onde eu estava, tá, gente? Eu prometo que até meia-noite eu volto. Aqui. Vamos falar de amor? Amor, né? Ai, amor, como o cérebro escolhe o amor errado? Eu quero até olhar bem nos olhos de vocês, bem no rostinho de vocês, para dizer para vocês o seguinte: o amor muitas vezes não é escolha, é memória. Certo? Muitas vezes o amor não é escolha, é memória. Por quê? Porque o nosso cérebro emocional, amígdala, sistema de dopamina, associa amor à familiaridade. E se o amor foi dor na infância, se o amor foi dor na infância, qual a referência que você tem de amor? O corpo busca dor como se fosse segurança. Então, o amor, ele não é escolha, ele é memória. Ele é um vício neuroquímico de uma repetição afetiva. E essa repetição afetiva, essa afetividade, se eu venho de uma família desestruturada, de pais narcisistas, essa afetividade, ela não é saudável. Mas eu entendo que é. Então, é ela a minha referência. E é ela que eu vou buscar nos relacionamentos que eu vou ter na vida. Quando o sistema nervoso vive o amor com ameaça, ele entra em hipervigilância. O amor vira tensão.
o vínculo vira medo. A teoria polivagal vai dizer para a gente que isso é um colapso do nervo vago ventral, e o Bert completa dizendo que a gente viveu ali um amor interrompido. Qual é o momento da cura simbólica? Quando eu junto essas duas visões. Eu ensino o cérebro a reconhecer o amor seguro como familiar. E eu trago a dopamina, eu ativo a dopamina como paz, eu ativo a ocitocina como presença. E se o amor verdadeiro não fosse aquele que acelera o coração, mas aquele que desacelera o coração? Já pensaram assim? Já pensaram esse ponto? Se o amor verdadeiro não é aquele que acelera, mas é aquele que desacelera? Amar com consciência é ensinar o cérebro a escolher entre o que o corpo sempre temeu, leveza. Que bom, Fabiana, que você pensa assim. São poucas que pensam assim. Porque aqui, aquela tensão é paixão, né? E como que o cérebro, então, escolhe o amor errado? O amor, muitas vezes, não é escolha, é memória. Estou reforçando isso com vocês para ficar aqui, para quando vocês forem se apaixonar de novo, ou rever o amor que vocês estão vivendo, que vocês possam entender isso. O seu cérebro se apaixona pelo familiar, não pelo saudável. Até vocês mudarem essa rota, certo? Enquanto você estiver repetindo o padrão, que foi a primeira pergunta que eu trouxe para vocês, e agora vocês entendem por que vocês estão repetindo esse padrão, vocês vão se apaixonando pelo aquilo que é familiar, não pelo aquilo que é saudável. E é por isso que, sim, também. Na verdade, você ama suas filhas demais, não é porque você não recebeu o amor da sua mãe, só. É porque você compensa nas suas filhas, você faz para suas filhas o que você gostaria que a sua mãe tivesse feito pela tua criança. Quando você doa demais para os seus filhos, você está querendo compensar a tua criança que ainda está cheia de dor. E muitas vezes você acaba podando os seus filhos. Por quê? Porque eles entram nesse vamos dizer assim, nesse ponto que está falho, que está no vazio. E aí, às vezes, a gente tem dificuldade de deixá-los ir para fora, para o mundo. Porque quando a gente vive essa falta de amor com mãe, a gente vem com vazio. E aí a gente se preenche de mãe quando a gente tem os nossos filhos. E a gente vai criando dependência emocional deles conosco e conosco com eles. Tá bom? Então, pensa com amor sobre isso. É uma compensação, é uma oportunidade, é uma tentativa de curar a tua criança que não recebeu amor. Não estou dizendo que está errado, não. Eu só estou te levando para você entender que existem várias formas de você fazer essa leitura. Combinado? Bom, então, é por isso que muitas pessoas repetem vínculos de dor, acreditando estar vivendo o amor. Só que quando nós unimos sistema familiar, neuroplasticidade, algo mágico acontece. O nosso cérebro começa a reconhecer o que é amor verdadeiro. E o amor verdadeiro é aquele que acolhe, mas não aprisiona. É aquele que cura e não repete. E a neurocognição sistêmica, ela não fala apenas de emoções, mas ela fala principalmente de sinapses, de dopamina, de vínculo, de pertencimento. Ela é a ciência que sente e a alma que entende o cérebro. O amor que o cérebro aprende, ele vem antes da nossa consciência saudável, da expansão da nossa consciência, porque ele é familiar. Pessoal, o amor não começa no encontro de duas pessoas adultas. Ele começa muito antes. Da onde que ele vai começar? Quem se arrisca? Da onde começa o amor? Escrevam para mim no chat, onde vocês acham que o amor começa? Eu já estou fechando com vocês que não é no encontro de duas pessoas adultas. É antes. Qual momento antes?
Numa amizade. Que mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Qual outra oportunidade, qual outra situação de acontecer esse amor? Pelo cérebro. Mais outro. Na infância. Opa, tá esquentando. Tá esquentando. Olha só. O amor começa... Isso mesmo, Simone. Isso mesmo. Lá no ventre. No ventre, gente. O amor começa no ventre da mamãe de vocês, o amor que vocês viveram a vida toda começou lá no ventre da mamãe, quando ela estava grávida de vocês. No ventre, no campo emocional, sim, sinto muito, Vera. No campo emocional que nos deu origem, nos silêncios, nas ausências, que moldaram a nossa forma de sentir o mundo. Quando o cérebro ainda está se formando, antes mesmo de nós termos linguagem, ele já estava mapeando o que era o amor, o que era a segurança, o que era perigo. E se o amor lá atrás veio misturado a dor, rejeição, instabilidade, o cérebro aprende uma verdade inconsciente. Amar dói. Só que é o que me mantém pertencente. Essa é a concepção de amor que eu vou procurar pela vida toda. Amar dói, mas é o que me mantém pertencente. É isso que eu entendo de amor. E por isso, ao longo da vida, muitas pessoas confundem amor com sobrevivência emocional. Elas não escolhem o amor errado por falta de inteligência emocional. Escolhem por fidelidade neural e sistêmica aquilo que o cérebro identificou como seguro no passado. E é aqui que nós vamos transformar tudo. A neurociência já comprovou, o cérebro é um órgão de previsibilidade. O cérebro não se apaixona pelo novo, mas ele se apaixona pelo familiar. Ele prefere o conhecido, mesmo que seja doloroso, do que desconhecido, porque o desconhecido representa risco. Nós estamos voltando à primeira pergunta, por que a gente repete, mesmo sabendo o discurso correto e o caminho certo? E quando você encontra alguém que desperta aquelas sensações antigas, a sua amígdala cerebral, é isso mesmo, vai emitir um sinal. Isso eu já reconheço. E o reconhecimento gera dopamina. O prazer não vem da felicidade, ele vem da familiaridade. Encontrei alguém que é familiar. Então aí eu tenho prazer, eu gero dopamina. Por isso o cérebro não se apaixona por quem o acolhe. Se nós temos essa história de dor, e até nós saímos dessa história de dor, tá ficando claro isso para vocês, né? Mas o nosso cérebro vai se apaixonar por quem desperta o mesmo padrão químico de excitação, de medo, de alívio que o corpo conheceu lá na infância. É como se dissesse assim, ó, esse tipo de dor eu sei administrar. Esse tipo de dor eu sei como manobrar. E a neurocognição sistêmica, ela atua exatamente nesse ponto. Ela vai reprogramar os circuitos da dopamina e da amígdala cerebral para que o sistema nervoso comece a associar segurança à paz e não ao caos, amor à presença e não à ausência. Nós temos uma biologia do vínculo, e essa biologia acontece quando o amor se torna neuroquímico. Eu sempre falei, o amor, ele é uma habilidade mental cerebral, ele não é um dom. Já pensou se fosse? Eu tenho 50% de dom para amar. A Vera tem 70%, a Simone tem 90%. Tem coisa errada. Ele é desenvolvido. Ele é um processo biológico. Na verdade, o amor é um fenômeno neurobiológico, porque ele nasce da dança entre os neurotransmissores. Quais são os neurotransmissores do amor?
dopamina, serotonina, ocitocina, noradrenalina, vasopressina. Tudo isso vai compondo, criando o código químico do vínculo. E lá nos primeiros relacionamentos da vida, quando a gente estava com os nossos cuidadores, seja mamãe, vovó, professora, o cérebro aprendeu qual química representa o amor. Se o amor veio junto da ansiedade, o sistema de dopamina se programou para buscar intensidade e não estabilidade. Comece a olhar para os amores que vocês tiveram na vida. Se veio junto da infância, veio junto da ansiedade, o sistema de dopamina se programou para buscar intensidade. Pessoal, vou pedir para vocês fecharem o microfone para não dar som junto aqui comigo, por favor. Ok, obrigada. Deixa eu voltar aqui agora, que eu perdi. Eu estava falando da ansiedade, né? E se o amor veio junto do medo, a amígdala cerebral aprendeu que a ausência é segurança, é sinal de segurança. Então, inconscientemente, nós vamos repetindo também amores interrompidos, porque a gente começa a buscar no outro o que só o próprio cérebro pode reorganizar. E tem um detalhe muito importante. O nosso cérebro é plástico e ele pode reaprender. E são através dessas práticas neurocognitivas sistêmicas que nós vamos ativando o córtex pré-frontal empático, área responsável pela autorregulação emocional, pela empatia, pela tomada de decisão consciente, e a gente consegue desacelerar, sair da hiperatividade da amígdala cerebral. Quando a nossa amígdala está hiperativa, ela tem uma descarga muito forte de cortisol, que é o hormônio que nos leva ao medo, à fuga, ao estresse. E quando ela sai dessa ameaça, desse campo de ameaça, que ela deixa de estar hiperativa e volta ao seu estado normal, aí a gente consegue criar novas trilhas para um amor seguro. O Bert Hellinger, ele nos ensinou que o amor segue ordens, mas o cérebro, quando ferido, segue memórias. Tá claro isso para vocês? É outra frase, é outro conhecimento que eu quero que vocês guardem no coração. O amor segue ordens, mas o cérebro, quando ferido, segue memórias. E muitas vezes o que nós chamamos de destino amoroso é, na verdade, um contrato emocional invisível com o passado. A neurociência chama isso de memória implícita, lembranças que não têm imagem nem palavra, mas que guiam as nossas escolhas e os nossos comportamentos automáticos. E o nosso... Qual cérebro não é ferido? Qual? Não, até hoje eu não conheci. Nenhum. O campo sistêmico vai nos mostrar que essas memórias não são apenas individuais. Elas vão se entrelaçando às memórias do nosso clã familiar, que são transmitidas não só pela convivência, mas também pela epigenética emocional. Está aqui, no nossos genes. São memórias, nós recebemos mais de 10 tipos de memórias. E nós temos muitos estudos da neurociência hoje que comprovam que traumas não resolvidos podem alterar a expressão genética de 3 a 5 gerações. Nós já temos a neurociência mostrando isso, comprovando isso. Então, o medo de amar, o impulso de fugir, o padrão de rejeitar o que é bom, tudo isso pode ser herdado como um eco celular de um amor interrompido. E quando nós integramos ciência e campo, permitindo que esse amor ancestral seja reconhecido, incluído e liberado, o nosso cérebro vai reconhecer o lugar de cada um. Aí sim o nosso corpo descansa. É a hora que o nosso corpo pode descansar. E o nosso amor amadurece. Qual é a cura para nós termos amores saudáveis? Ensinar o cérebro a reconhecer um amor verdadeiro.
Curar o amor, gente, presta atenção, curar o amor não é encontrar alguém diferente, não é. É ensinar o cérebro a sentir-se diferente diante do amor. Quando você muda a forma como o teu sistema nervoso reage, você consegue respirar com presença. Você consegue regular a frequência cardíaca. Você integra emoção e razão. O teu cérebro deixa de buscar adrenalina e passa a buscar coerência. A ocitocina, o amor da confiança, se eleva. A dopamina, antes viciada em drama, vai se estabilizar. Aí sim, o amor começa a ser percebido como refúgio e não como ameaça. E a neurocognição sistêmica, ela ensina que amar é um ato neurobiológico de coragem. Porque amar com consciência é permitir que o nosso cérebro abandone o vício da dor para aceitar o prazer de pertencer, de receber, de ser feliz. É um convite. Amor e consciência em sintonia. Essa é a cura. O amor errado é apenas um sintoma de um cérebro que ainda busca o passado. Só que o amor certo é aquele que acolhe, que eleva, que sustenta. É a expressão de um sistema nervoso que finalmente encontrou coerência entre emoção, corpo e alma. E a neurocognição sistêmica é esse caminho onde ciência e espiritualidade se encontram, para reorganizar não apenas o pensar, mas o sentir. Ela não fala sobre romantismo, mas ela fala sobre neurobiologia do vínculo, campos de pertencimento, sinapses no amor maduro. E se ao ouvir tudo isso, teu coração se aquece, quem está aqui, está sentindo o coração aquecido, é porque algo em você já reconheceu esse lugar. É porque o cérebro de vocês vibram diante do que ele sabe que pode curar. E aí eu digo a vocês, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao começo de um novo amor. Aquele que começa em você, para se expandir para o mundo. Certo, pessoal? Está fazendo sentido? Está clara a linguagem que eu estou usando? Vera, eu dei algumas dicas aqui, né? A Vera está perguntando como eu curo o amor, se é através da terapia. Também. Mas ótimo, que bom que está dando certo para vocês. Mas, Vera, principalmente através do autoconhecimento, porque o autoconhecimento, essa aula, por exemplo, assista ela 2 vezes, 3 vezes, para você poder, para fazer sentido, porque agora está aguçando o emocional. Aí você vai conseguir pegar todas essas dicas que eu já estou entregando e começar a colocar em prática. Certo? A terapia ajuda, nossa, demais, lógico que sim. Mas mudança, a terapia por si só não faz a diferença. Faz a diferença de você aprender a fazer diferente, unindo o cérebro. São as 3 forças: sentir, pensar e agir. Quando elas estão juntas, você muda o teu destino. É ensinar mesmo o nosso cérebro a sair dessa projeção mental de escassez que ele está. Faz toda a diferença, o autoconhecimento faz sim. E aí, para a gente, como a gente está falando de querer vir para a prosperidade, porque nós merecemos ser felizes, quanto mais próximos, mais perto de Deus, quanto menos próximos, mais distantes de Deus, porque tudo que Ele deixou é abundante. Quem criou a dor, o sofrimento e tudo, fomos nós. Eu sinto muito dizer isso para vocês. Mas eu convido vocês agora para a gente partir para os 7 neurotransmissores da prosperidade. Porque a prosperidade não é sobre ter, mas é sobre ser em coerência. E cada vez que você sente gratidão, mas não é aqui na boca, ai, gratidão. Eu tenho muita mania de falar gratidão. Mas hoje eu estou aprendendo que gratidão é um estado de ser.
Então, eu só falo gratidão quando realmente eu estou nesse estado de ser grata. Então, cada vez que você sente gratidão, dopamina, serotonina vão se ativar. Já é um ponto para você entender, aprender a reconhecer o que você tem, as bênçãos que você já recebeu. Porque quem não entende o que tem, o que recebe, nunca vai entender se é próspero ou não. A prosperidade pode chegar que ele não vai entender que ele está próspero. Então, por onde começa a prosperidade? Pelo estado de ser grato. Porque aí a dopamina e a serotonina vão se ativar. E cada vez que você se conecta com o teu propósito, nós temos um neurotransmissor que chama anandamida. Ela vai se expandir, ela vai expandir, na verdade, a nossa consciência. Sem esse hormônio, sem esse neurotransmissor, a gente não expande a consciência. Você pode fazer 10 constelações. Teu cliente fica ali, ó. Por quê? Porque ele precisa aprender a olhar para o propósito da sua vida. E cada vez que você pertence, você libera a ocitocina. E quando você libera a ocitocina, que é o neurotransmissor, né, do amor, vamos dizer assim, vai estabilizar o teu sistema nervoso. Prosperar também é uma resposta neuroquímica ao pertencimento. Rapidinho, contar uma historinha para vocês. Havia uma mulher, eu não vou dizer o nome dela, que dizia assim, eu estudo tanto. Vocês vão conhecer gente que viveu isso. Eu estudo tanto, eu trabalho tanto, mas nada prospera. Quando ela foi fundo no campo familiar de memórias da epigenética, ela percebeu que ela trabalhava no campo da culpa. Sabe aquelas pessoas que trabalham de manhã, de tarde, de noite e só pagam contas? Não sobra? E aí, no caso dela, ela só trabalhava na culpa. Então, o cérebro dela produzia adrenalina, não produzia dopamina. Está entendendo a diferença quando eu trabalho na culpa, o dia inteiro só para pagar conta? No caso dela, o cérebro produzia adrenalina, mas não produzia dopamina. Depois que ela aprendeu a relaxar, a incluir o pai, que estava distante, que ela tinha vivido um amor interrompido, muito julgamento, muita crítica, ela aprendeu a fazer a respiração no tempo certo, o cérebro começou a produzir serotonina. E aí a prosperidade chegou. Sem luta, com leveza. Foi assim? Não. É um processo gradativo. Mas ele vem. A dopamina te move. A serotonina te estabiliza. A ocitocina te conecta. A noradrenalina te foca. A endorfina te alegra. O GABA te acalma. E a anandamida te eleva. Guardem esses pontos para vocês aprenderem. A prosperidade não vem quando você conquista algo. Ela vem quando o teu cérebro entende que é seguro receber. Muitas mulheres, e até homens também, mas as mulheres, elas não sabem ser amadas, principalmente as que têm uma energia masculina muito grande. Se elas não sabem ser amadas, elas não sabem receber. Olha o equilíbrio do dar e receber. Elas vão ser prósperas? Não. Elas vão trabalhar para pagar a conta. Porque elas não entendem, elas não se permitem, elas não merecem receber. Mas como ativar esses 7 neurotransmissores da prosperidade? Então, vamos lá. Já estou dizendo para vocês e acredito que vocês vão sair dessa aula entendendo que ser próspero é um estado neurobiológico. E cada vez que você sente gratidão, o teu cérebro vai liberar dopamina. Cada vez que você consegue se perdoar e liberar os outros, você vai liberar serotonina. E cada vez que você se sente pertencente, que você se permite pertencer, você libera a ocitocina. Prosperidade é química e o propósito é campo.
Bom, e aqui na neurocognição sistêmica nós aprendemos que cura, prestem atenção, gente, gravem, cura não é esquecer o passado, ninguém vai apagar o que viveu, mas é ensinar o nosso cérebro a criar um futuro que o nosso corpo possa habitar com paz. É criar um campo onde, através da nossa terapia interna, da nossa mudança interna, nós vamos encontrar os neurônios. Nós vamos permitir que a espiritualidade se traduza em sinapse. Entender o amor como uma linguagem científica. Quando a gente traz esse conhecimento neurocognitivo sistêmico, nós abrimos um portal de pertencimento, de propósito, de reconexão. E hoje eu estou trazendo muito desse conhecimento para vocês. Com essa aula, se vocês dividirem, vocês vão ter muitos fatores para vocês trazerem para a vida de vocês. Para fazer com que o coração de vocês vibre ao ouvir tudo que está aqui nessa aula e tudo que vocês vão ouvir daqui para frente. Porque o cérebro de vocês já começou a se transformar. Muito bem, então vamos... Bel, você pode repetir? Cura é criar um campo, eu não peguei, eu perdi. Cura é criar um campo, você pode repetir? Não lembro mais o que eu falei. Ah, tudo bem. Alguém lembra? Alguém escreveu? Porque Cura é criar um campo... Eu coloquei assim, eu falei que cura não é esquecer o passado, mas é ensinar o cérebro a criar um futuro que o corpo possa habitar em paz. Será que é essa frase? Ah, tudo bem, valeu, obrigada, obrigada. Tá? E isso é algo que eu guardo para mim. Nós não vamos esquecer o passado. Quem quer esquecer o passado não quer ser curado. Nós precisamos aprender a viver com esse passado, a olhar para trás, sentir honra, sem doer. Dizendo para o nosso corpo, é seguro, daqui para frente você consegue viver em paz. Se alguém conseguir ajudar a Denólia, por favor, escreva no chat, ou deixa lá no grupo, por favor. Tá bom? Ou depois, Denólia, você... Logo a aula vai estar lá no canal, aí você pode assistir de novo. Tá bom? Eu vou falando e eu vou me envolvendo emocionalmente, nem sempre eu lembro o que eu falei. Bom, vamos voltar para cá, então. Eu falei para vocês que prosperidade é um estado neurobiológico, que é um ato neuroquímico de permissão. É quando o cérebro floresce, aliás, o cérebro floresce quando o nosso sistema se organiza. Aí sim o amor flui. E quando nós falamos em prosperidade, muitas pessoas vão pensar em número, money, certo? Mas, neurocognitivamente dizendo, prosperar é, antes de tudo, um estado neurobiológico de coerência. Prosperar é quando o nosso cérebro, o nosso coração e o campo vibram na mesma frequência de permissão, de abundância, de propósito. Não é sobre quanto você tem, mas é sobre quanto do seu ser você permite fluir. Isso é forte e é para ficar no coração. Não é sobre quanto você tem, mas sobre quanto do seu ser você permite fluir. Quanto do seu ser você permite receber. A prosperidade, ela não está fora. Ela é o reflexo químico e energético da nossa harmonia interna. E essa harmonia tem linguagem científica. Ela chama neurotransmissão da consciência próspera. Neurotransmissão da consciência próspera. A ciência moderna hoje comprova que nós temos emoções que, quando elevadas, elas vão alterar o funcionamento do sistema nervoso autônomo. Isso modifica a produção hormonal, o comportamento cerebral. E aí a gente tem que entender o seguinte: enquanto o medo vai ativar o eixo do estresse, vai hiperativar a amígdala e o hipotálamo, o amor
o propósito, vão ativar o eixo da expansão, que é aqui, o nosso córtex pré-frontal e o nosso sistema de recompensa. Então, aqui eu trouxe o exemplo da senhorinha que eu falei para vocês, que ela trabalhava na culpa. Eu coloquei o slide aqui, era para falar agora, eu falei antes, tá? Mas esse é o slide da senhorinha. Então, vamos lá. 7 neurotransmissores. São chaves biológicas que sustentam esse estado expansivo. E não é uma crença, gente. É uma realidade neurofisiológica. Esses neurotransmissores é que vão determinar o modo como o cérebro de cada um de vocês aqui interpreta o mundo, a forma como o corpo responde ao futuro e o tipo de energia que o campo atrai. Então, vamos juntos percorrer esse mapa, esse mapeamento desses 7 neurotransmissores. Vou começar pela dopamina, que a gente sabe que é o neurotransmissor da motivação e da visão de futuro. A dopamina é o combustível da ação. E a dopamina, a produção maior dela é de manhã. Vocês podem ver que quando vocês querem fazer alguma coisa, de manhã rende. À tarde já vai diminuindo, a gente vai gastando essa dopamina. Quem procrastina muito, eu ensino, já abrindo um parêntese aqui, para quem procrastina, faça as coisas mais importantes. Eu tenho uma live também sobre procrastinação, tá no YouTube. Mas para quem procrastina, deixa as coisas importantes para fazer de manhã. Porque você está no auge desse combustível da ação. E quando você tem propósito, o cérebro vai liberando dopamina para recompensar cada passo seu. Agora, quando tem traumas, a dopamina se vicia em picos de esperança. Sabe? Ai, se Deus quiser vai dar certo. Ai, eu estou com uma vontade que dê certo. Aqui você já teve uma queda de frustração. Porque Deus sempre quis o melhor para nós. Seja Deus, seja a ciência, seja o universo. Sempre nós somos construídos, gerados para sermos felizes e abundantes. E com o olhar sistêmico, nós vamos ensinando o cérebro a liberar dopamina não pela falta, mas pelo prazer de caminhar. E a prosperidade nasce quando o nosso sistema nervoso aprende a associar movimento à segurança, não ao medo de perder. Então, a função neuroquímica da dopamina é relacionar a esse prazer antecipado, a essa expectativa positiva e a conquista. Então, gera energia, gera foco, gera movimento em direção à sua meta que você quer. No olhar sistêmico, a dopamina flui quando nós reconciliamos com o pai. Não é o homem que exerceu a função paterna, é o pai que nos deu a vida. Porque o pai é o arquétipo do seguir para o mundo, da ação, da aventura, da coragem, do agir. E a falta de vínculo ou exclusão desse pai cria bloqueios de realização e de desânimo. Como você pode ativar esse pai dentro de você? Tem que sentir, não é da boca para fora. Você vai falar a frase que você sentir. Eu vou deixar uma de exemplo. Recebo do meu pai a força de seguir e prosperar. Agora eu posso olhar para ele e seguir o meu próprio caminho. Numa outra aula, eu falei sobre o poder dessas frases no nosso cérebro. Quando eu internalizo esse pai que me deu a vida, quando eu acolho essa figura paterna, eu vou reativando a energia dopaminérgica de ação e de direção. O segundo neurotransmissor é a serotonina, que é a nossa autoconfiança, estabilidade, paz interna. A serotonina é o espelho da autoestima. Ela regula o humor, o sono, a estabilidade, a capacidade de confiar em si. Mas, sempre tem um mas, das histórias familiares onde teve exclusão, rejeição, desvalorização, o cérebro perde a referência química da tranquilidade. Quando ele inclui os excluídos dentro e fora de nós, o campo se reorganiza e a serotonina retorna,
ancorando uma sensação de merecimento. Aqui sim, a paz se torna um solo químico, onde a prosperidade floresce. Eu acho que para quem é constelador aqui, está fazendo muito sentido na leitura do campo, né? Essa explicação do cérebro. Eu acho que vocês estão entendendo o movimento que o campo faz numa constelação, certo? A função neuroquímica aqui da serotonina é regular o humor, é a autoestima. Obrigada, Sandra. Trazer essa sensação de segurança. E vai gerar equilíbrio emocional, clareza nas decisões. Num olhar sistêmico, a serotonina, ela vai se estabilizar. Olha, consteladores, a serotonina vai se estabilizar quando a pessoa se sentir pertencente ao seu sistema familiar. A exclusão ou a rejeição de algum membro da família gera ansiedade, gera instabilidade. Como você pode trabalhar, então, esse pertencimento? Trazendo para você a certeza e dando ao seu sistema essa verdade. Todos têm um lugar na minha família. E eu também tenho o meu. E trazer a prática da gratidão ao seu sistema. Seja grato aos seus pais, seja grato aos seus avós, seja grato aos seus ancestrais. Mas é gratidão, não é só da boca para fora, é um estado de gratidão, porque você recebeu a força deles. Você recebeu memórias de dor, mas você recebeu a força. Primeiro você recebeu a oportunidade da vida. Você recebeu a força, a vitória. Eles sofreram muito mais para que a gente fosse feliz. Você recebeu as alegrias. Então, reforça essa sensação interna de segurança através da gratidão aos seus ancestrais. O terceiro, né, neurotransmissor é a ocitocina, o hormônio do amor, da conexão, do pertencimento. E ela vai se ativando quando há afeto, toque, presença, confiança. Sem ela, o nosso cérebro entra em modo de defesa. Vai acreditando que precisa lutar para merecer amor. E a neurocognição sistêmica vem reativar essa ocitocina através dos vínculos saudáveis e de experiências de pertencimento. Quando o cérebro volta a sentir parte, ele sai da escassez e entra na reciprocidade. Porque quem pertence, transborda. Função neuroquímica, ligada à empatia, afeto, vínculo, cuidado. Reduz o nosso estresse, fortalece a nossa confiança relacional. Sistemicamente, a ocitocina é ativada quando as ordens do amor estão em equilíbrio. É o dar e o receber. Pertencer e respeitar a hierarquia. Relações desiguais, onde um dá demais e o outro só recebe, drenam essa química da prosperidade. Querem ativar esse neurotransmissor? Trabalhe equilíbrio e permissão. Eu recebo o amor na medida certa. Eu deixo fluir o amor que vem antes de mim. E pratique vivências de reconciliação familiar, de empatia, que ampliam esse fluxo da ocitocina. Quarto neurotransmissor, a noradrenalina, que é o hormônio da coragem, da força, da superação, do foco. Prosperidade não é um caminho de sorte, é um caminho de presença. E a noradrenalina ajuda o cérebro a direcionar a energia, manter o foco, agir com clareza. Só que quando a mente vive em alerta constante, esse neurotransmissor se torna tóxico, vai alimentar um ciclo da ansiedade e da procrastinação. Sistemicamente, quando nós ensinamos o sistema nervoso a usar a energia da ação sem medo do erro, a coragem se torna o silêncio químico do medo. Aí eu consigo ativá-la novamente. Eu preciso trabalhar isso. Usar essa energia da ação sem medo. Errei, daí? Vou fazer de novo. E tá tudo bem. O erro não formata quem você é. O erro são tentativas de acerto.
A função neuroquímica está relacionada à coragem, ao foco, à resiliência, e permite lidar com desafios sem paralisar. Sistemicamente, a noradrenalina, ela vai se equilibrar quando nós integramos os opostos, dor e força, perda e reconstrução. Quando há negação do passado, o corpo vive em estresse crônico. Como é que eu consigo reconciliar com a dor e com o destino? É um trabalho árduo, gradativo, onde você vai trabalhar essa verdade. Eu aceito o que aconteceu, como aconteceu, e a força da vida volta a fluir em mim. Transforma a dor em sabedoria. Você pode trabalhar com atos simbólicos de encerramento. Escreva cartas, faça constelações, trabalhe com rituais de liberação. Tudo isso vai reduzindo a adrenalina e estabilizando a noradrenalina. E a escrita com lápis, ela tem um poder terapêutico muito maior. Ela reorganiza as memórias. Então, escreva cartas, rasga, joga fora, como um símbolo de que, acabei, encerrei esse meu ciclo de dor. Agora eu vou transformar a dor em sabedoria. Endorfina é o neurotransmissor da gratidão e da alegria natural. A endorfina é a assinatura biológica do prazer genuíno. Ela nasce nos pequenos gestos, na respiração profunda, na contemplação, na celebração das vitórias. É interessante que quando a gente erra alguma coisa, faz alguma coisa errada, a gente sai contando para todo mundo, né? Ai, gente, vocês não acreditam que eu fui fazer isso, deu nisso, eu perdi tempo, perdi dinheiro, Quando acontece alguma coisa de vitória, a gente guarda, porque senão as pessoas vão ficar com inveja. Olha como nós somos pequenos. Nós compartilhamos nossos erros, as nossas dores, e temos medo de celebrar as nossas vitórias. Não é para sair contando para todo mundo, mas é celebrar a tua vitória. E parar de ficar expondo os pontos que não deram certo. E no campo sistêmico, a endorfina vai se manifestar quando o amor interrompido volta a fluir. Lembrem-se, gratidão não é atitude mental, é uma resposta neuroquímica de liberação. Onde há gratidão, há regeneração. Função neuroquímica da endorfina: produz bem-estar, leveza, prazer natural. Reduz a dor, tensão, estimula a vitalidade. No olhar sistêmico, a endorfina cresce quando a vida é aceita como ela é. Quando vocês aceitam o preço que vocês pagaram para ser quem vocês são hoje. E a recusa das partes da história pessoal ou familiar gera rigidez e tristeza. Como vocês podem ativar sistemicamente esse neurotransmissor? Trabalhando aceitação, reconciliação com o destino. Digo sim à vida, exatamente como ela veio até mim. Agradeço a tudo que me trouxe até aqui. Também práticas de movimento corporal, dança, respiração, a constelação. Tudo isso aumenta naturalmente a liberação de endorfina no nosso cérebro. O GABA, neurotransmissor da segurança, da paz, da confiança na vida e da integridade. O GABA é um freio natural do cérebro. Ele sinaliza ao sistema nervoso que é seguro descansar, confiar e receber. Em famílias marcadas por sobrevivência, o GABA é suprimido. O corpo não sabe relaxar. O cérebro não sabe parar. Vocês devem conhecer pessoas assim. E a neurocognição sistêmica ensina como ativar o GABA, através da respiração consciente, do reconhecimento ancestral, da reconexão com o corpo. O cérebro só cria prosperidade quando sente que não precisa mais lutar para existir. Qual é a função neuroquímica do GABA? Ele é o principal inibidor neural. Ele acalma, ele desacelera o nosso sistema nervoso. Ele gera essa sensação de segurança, de paz, de centramento.
E o olhar sistêmico fala que o GABA é fortalecido quando há ordem no sistema. Quando o filho ocupa o lugar dos pais, nós temos uma inversão de papéis. Eu cuido do meu pai como se eu fosse pai dele. O cérebro vai viver em alerta constante. O Bert fala que no centro é leve. No lugar de filho é leve, porque eu estou no centro da minha vida. Como eu vou ativar esse neurotransmissor? Vindo para o meu lugar correto no sistema. Eu sou filho, então eu sou pequena diante de você, mamãe. Eu sou a pequena diante de você, papai. Eu sou a pequena diante dos meus ancestrais. Vocês vieram antes e eu posso honrá-lo, fazendo diferente do que vocês fizeram. Essa entrega, essa humildade vai restaurar o GABA e o equilíbrio do sistema nervoso autônomo em vocês. E o sétimo e último neurotransmissor, anandamida, que é o neurotransmissor da expansão da consciência, da clareza, da conexão interna, da espiritualidade. A anandamida é conhecida como a molécula da bem-aventurança, porque ela vai conectar o cérebro à sensação de unidade ao todo. Ela é ativada em estados de fluxo, de meditação, de gratidão profunda. É quando o nosso eu se dissolve e o campo se integra. Quando a pessoa deixa de buscar propósito e se torna o propósito em movimento. Aqui nós temos, a prosperidade, ela vai deixar de ser objetivo para se tornar frequência. E a anandamida é a ponte entre o cérebro e o sagrado. A função neuroquímica dela é facilitar o foco, aprendizado, intuição, criatividade. Ela amplia o acesso à sabedoria interna, à percepção sutil. Sistemicamente, a anandamida se expande quando o nosso cérebro e o campo familiar estão alinhados. Ou seja, quando nós estamos vivendo no momento presente, aqui e agora. Nada do passado, nada de depressão, nada de ansiedade, nada de futuro. Eu me solto do passado e eu não vou para o futuro. Eu fico aqui, de forma saudável no momento presente. Como que eu ativo esse hormônio? Trabalhando presença e conexão. Eu estou aqui, por inteira, disponível para vocês. Disponível para a vida. Eu permito que o novo me encontre. Pratiquem meditações, constelações de propósito. Vai ampliar esse fluxo dessa substância. Vocês vão conseguir reger a sinfonia da prosperidade. Porque a dopamina te move, a serotonina te estabiliza, a ocitocina te conecta, a noradrenalina te foca, a endorfina te alegra e o GABA te acalma. E a anandamida te eleva. Olha lá, resuminho para vocês. Neurotransmissor dopamina, energia sistêmica, ação, pai, realização. Como vocês vão ativar? Reconciliar-se com o pai, seguir o destino. Serotonina, pertencimento, mãe, incluir todos e aceitar o lugar no sistema. Para quem falou, não recebi o amor da mãe, você não recebeu o amor da mulher comum que exerceu a função materna. Mãe é sagrada. A mãe, ela é vazia, porque ela dá vida. Então, mãe é aquela mulher que te gerou, nutriu e deu a vida. É essa mãe que nós reverenciamos. Então, a tua mãe é perfeita. É ela que você vai incluir. É ela que você vai ser grata. Depois que o filho nasce, essa mãe, ela deve voltar para o ser mulher dela. E esse ser mulher, muitas vezes, é cheio de traumas como nós. Então, quem não te deu amor, não foi a mãe. Porque se ela não te amasse, ela não teria te gerado, ela não teria te nutrido e muito menos te dado o sim da vida. Se ela te gerou, te nutriu, te deu a vida, é porque ela ama. Ela só não soube exercer a função materna saudável, porque talvez ela não tenha tido a referência. Lembra? Volta na aula. O que é o amor? Eu vou amar com aquilo que eu tenho de referência, com o que é familiar. Pensa sobre isso, tá bom?
E incluir mesmo no lugar, no sistema, com muito respeito. A ocitocina, amor, equilíbrio, dar e receber. A endorfina, alegria, aceitação, dizer sim à vida como ela é. O GABA, paz, ordem, honrar a hierarquia e descansar no seu lugar de filho. Noradrenalina, coragem, força, integrar dor e destino com consciência. E a anandamida, clareza, propósito, viver no presente e abrir-se ao fluxo da vida. A prosperidade não é um evento, é uma frequência neuroquímica em coerência com o amor. Quando o cérebro e o campo entram em sintonia, o fluxo da vida se torna muito mais natural. Cada neurotransmissor é uma nota, e juntos formam essa sintonia neurobiológica da prosperidade. Mas é o nosso olhar sistêmico que vai reger essa orquestra. Porque sem pertencimento não há dopamina. Não há dopamina saudável, vamos dizer assim. Sem liberação, sem auto-perdão, não há serotonina estável. Sem vínculo, não há ocitocina fluindo. Então, é fazer as pazes com o amor, com o corpo, com o destino e com a reconciliação. Esse é o gatilho químico da abundância. A prosperidade não é um prêmio, é um estado de coerência entre mente, corpo e campo. E a neurocognição sistêmica é exatamente esse encontro entre o invisível e o comprovável. É o ponto onde a ciência e a alma se dão as mãos para que o amor se torne linguagem biológica. E se o teu coração vibrou, é porque o teu cérebro já reconheceu esse campo. Gente, se o teu coração vibrou, é porque o teu cérebro só está esperando a permissão para lembrar que é possível prosperar, que é possível amar, que é possível pertencer com consciência. Por isso eu estou te convidando para você dar o próximo passo. Mergulhe nesse conhecimento que une razão e alma, teoria e prática, coração e ciência. O teu cérebro quer mais. Então, aprendam a sentir-se em casa dentro de você. O amor tem cérebro. E o cérebro tem alma. E o cérebro da prosperidade é aquele que reconhece o sentido da vida em cada respiração. É aquele que já não busca ser alguém melhor, mas ser um ser mais inteiro. É o cérebro que aprendeu a gerar dopamina ao servir, serotonina ao pertencer, ocitocina ao amar e a anandamida ao expandir. Prosperar é reeducar o cérebro a vibrar na frequência do propósito, onde o fazer nasce do ser, o ser nasce do amor, e o amor nasce da consciência. Então, com esse conhecimento, é porque algo dentro de você já está pronto para prosperar. Prosperem não por esforço, mas porque o seu sistema reconheceu o campo, onde a ciência e a alma dançam uma mesma música. E talvez agora você esteja recebendo essa chave de diamante para a tua vida. Cérebro, amor, prosperidade e incoerência. Talvez agora, enquanto você está respirando um pouco mais devagar, eu tenho certeza que algo dentro de você está começando a se reorganizar. Porque quando o cérebro é tocado pela verdade, ele não volta a ser o mesmo. E quando o teu coração encontra a linguagem da ciência, ele se expande e o destino se curva diante dessa coerência. Eu espero que a aula de hoje não tenha sido apenas sobre cérebro, mas sobre lembrar que o amor também tem sinapses, que a prosperidade é uma frequência biológica e que há um lugar dentro de você e sempre sob o caminho. Só está esperando que alguém lhe mostrasse o mapa. Tomara que seja essa aula. Esse mapa existe. Para mim, ela se chama neurocognição sistêmica. O espaço onde o Bert Hellinger conversa com a neuroplasticidade, o inconsciente encontra o córtex, onde o sagrado se traduz em dopamina, serotonina e ocitocina. É uma ciência da alma. É uma ponte dourada entre o sentir e o compreender. E talvez você tenha sentido isso hoje.
Sabe aquela vibração suave entre o peito e o estômago? Como se algo dissesse silenciosamente, é aqui. Essa sensação, gente, não é coincidência. É o teu sistema nervoso reconhecendo o campo do qual ele faz parte. Eu me emociono quando eu falo isso, porque eu já passei por isso. Você está, sim, diante de um chamado muito evolutivo, um convite para você sair da onde você está e vir, passe pela escuridão, mas venha, tem luz no final do túnel. Não é decorar conceitos, é aprender a ser a transformação que o teu cérebro ainda não sabia viver. Aqui é o lugar onde a mente se aquieta, o corpo respira e o propósito floresce. Decidam atravessar essa ponte. Eu passei por ela. E é bom, o lado de cá é muito bom. O que te espera do outro lado não é só conhecimento, é uma vida em alta frequência, é amor sem medo, é prosperidade com consciência, é pertencimento em cada célula. Então, antes da gente encerrar essa aula, eu quero que todos fechem os olhos, respirem, sinta o que o corpo está dizendo para vocês agora, só sinta. Entre em conexão com vocês. Porque esse mundo já existe. Essa aula foi só o começo de transformação. O verdadeiro movimento começa quando você decide continuar. O invisível se torna cura e a consciência ciência. O campo onde o cérebro encontra o coração e o amor finalmente pode encontrar linguagem. Se permitam viver essa nova fase. Muito bem! E aí, como foi essa aula para vocês? Tocou o coração? Deixa eu ver aqui o chat. Nossa, peraí. Linda, maravilhosa, maravilhosa, fez muito sentido. Como Simone, como você assiste essa aula? Eu vou deixar depois aqui para vocês a aula anterior, que é a neuroconstelação. Eu acredito que até o final da semana essa aula já sobe, eu deixo lá no grupo. Eu deixo no grupo o link, mas eu tenho um canal. Tá pobrinho ainda, mas eu tenho um canal, tá bom? No YouTube. Então, essas aulas sobem todas para o YouTube. Mas eu deixo lá como fala? O link da aula. Bom, pelo que vocês estão me escrevendo e pelo que vocês estão aqui, a aula foi boa, tocou o coração de vocês, né? É lá mesmo no grupo do circuito, Simone. E se você for conservadora e quiser fazer parte do meu grupo, você me fala no PV que eu te incluo no meu grupo. Nós vamos ter supervisão, não sei se é semana que vem ou na outra, tá bom? Alguém quer me dar algum feedback? Alguém quer dizer mais alguma coisa? Quer me fazer alguma pergunta? Eu estou aqui por algum tempo. Oi, Bel, tudo bem? Tudo, já fico muito feliz de ter você. Já faz um tempo que eu não assisto as suas aulas, assim, esse período do fim do ano, para mim, é um pouquinho mais corrido, ainda mais que em dezembro eu tenho um festival de dança no final do ano. Essa aula, para mim, foi uma recapitulação de todo o aprendizado que eu tive durante o processo de constelação que nós fizemos. Fazer as pazes com a minha mãe fez toda a diferença na minha vida. Baixar minha guarda com tudo que eu já passei. A minha relação com ela nunca foi muito fácil. E descobrir os motivos dela, porque que eu não entendia que ela não me amava, hoje eu entendo que ela me ama da forma que ela aprendeu a me amar. Então, isso para mim foi muito importante para o meu amadurecimento como mulher, como filha. E
como profissional também, né? E hoje a gente tem uma convivência muito bacana, é mais amorosa. Não, ainda não é o ponto de mãe e filha que acho que talvez era para a gente ter tido, mas é uma forma nova que a gente conseguiu de construir uma relação de mãe e filha. Então, assim, te agradeço muito, isso eu sou muito grata mesmo, por toda a ajuda nesse sentido. E realmente, eu estou numa fase de mudança total na minha vida. Muitas delas se devem a esse fato da terapia, de eu ter feito, de eu estar próximo, de eu estar, mesmo de longe, observando. E é uma carreira que futuramente eu vou participar dela como profissional. Então, muito obrigada, gratidão por tudo, por todo o aprendizado que você me passou e por todo o carinho que você me deu. Gratidão. A gratidão é sempre minha, Michele. Mais alguém quer falar, quer deixar alguma mensagem, quer colocar, fazer alguma colocação? Não? Podemos encerrar? Ana Flávia, quer dizer alguma coisa? Não? Eu acho que ressignificar dói. E E muito. ressignificar é reconhecimento. E ressignificar é afeto. Então, que bom. Com você primeiro, em você primeiro. Gratidão, viu? Se libere. Sinta-se acolhida. Mais alguém? Gratidão. A gratidão é sempre minha, Simone. Sempre minha por poder compartilhar o meu propósito de vida. Hoje é um propósito. Pessoal, se ninguém tem mais nada, a gente encerra essa aula. Eu me reverencio a vocês por estarem aqui, porque vocês são as minhas impulsionadoras para a vida, para eu continuar nesse estudo lindo. E venham para cá, atravessem essa ponte. Dói, mas o amor não é liberação, não é ausência de dor, lembra? É aprender a trazer o nosso corpo para conviver nesse novo estado. Gratidão. Beijo no coração de vocês, meninas. Até mais.